Boa noite, meus amigos internautas da Rede Amiga Espírita e também da FEB TV. Estamos aqui iniciando mais um Evangelho e a nossa proposta é justamente estimular a prática do Evangelho no lar. Então estamos aqui com Ilzeni e com Carmen, que são as nossas convidadas de hoje, e peguem os seus evangelhos segundo o Espiritismo, coloquem uma água, um copo de água para ser fluidificada pelos benfeitores espirituais e vamos dar início a mais um Evangelho Online. Carmen, você poderia fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Amado Jesus, é com grande alegria que aqui nos encontramos para comentarmos sobre os teus ensinamentos, rogando a espiritualidade amiga que nos permita esta compreensão dos teus ensinamentos e que eles possam, Jesus, cair fundo nos nossos corações, na nossa alma e assim podemos colocar no nosso dia a dia a prática. Assim sendo, Mestre querido, envolve todos que aqui se encontram nessas energias de amor que se fazem presentes, trazendo o bálsamo salutar do engrandecimento da alma e que possamos, envolvidos pela satisfação e pela alegria do momento, envolver a todos os nossos irmãos, presentes e ausentes, na grande caminhada que precisamos fazer em direção ao Pai. Assim sendo, somos gratos por esta noite. Graças a Deus. Bom, gente, então dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos nos itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos e o item nós iremos falar hoje sobre motivos de resignação. Então é justamente saber o porquê nós devemos ser resignados, a explicação e também um incentivo para todos nós nos tornarmos resignados. Então, Ilzeni, pode ler para a gente, por favor? Certo. Então, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultuada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos,
porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endevida-se do outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ele seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bela mensagem, né? Muito. Kardec foi fantástico nesse ponto. E é interessante que ele já começa falando sobre o título do capítulo, né? Que é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí eu trago um questionamento para todos vocês. Esses aflitos que Jesus ele vem dizer, bem-aventurados os aflitos, ou felizes são os aflitos, ditosos são os aflitos, porque serão consolados. Será que somos todos nós esses aflitos? Porque todos nós sabemos que aqui na Terra nós temos aflições. Todos nós temos uma história, algo que venha a ser contado, que não traga, que traz um sofrimento. Ou será que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos,
ele quer dizer aquelas pessoas que tiram proveito do sofrimento. Com certeza. Que são aquelas pessoas que têm na dor um desafio para se transformarem, para se modificarem. Que elas transformam esses infortúnios, esses tormentos em experiência, em sabedoria. Ânimo, né? Eles têm ânimo no sofrimento, né? Paciência, né? E a resignação justamente é essa, né? Cria o ânimo, tem o ânimo no sofrimento, tem a paciência e não se rebela contra a vontade de Deus. E ele também vê Deus como esse Pai grandioso, causa primeira de todas as coisas, nós espíritas, mas outros que não são espíritas, também vê Deus na sua grandeza, como o Pai misericordioso, que jamais iria lhe dar algo que ele não tivesse com necessidade, ou merecesse, né? E aí muitos têm nessa passagem essa compreensão, independentemente da religião, né? Exatamente, porque tira essa imagem desse Deus sanguinário, né? Que castiga, que quer fazer os seus filhos sofrerem. Jamais. Deus é bom, justo e misericordioso. E tudo que a gente passa não é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, ninguém aqui é réu, né? Com certeza o sofrimento, e muitas vezes somos nós mesmos que procuramos esse sofrimento, né? Tanto nessa vida, como também nas vidas passadas, né? Quando a gente não sabe o porquê nessa vida, né? É do passado, mas nessa vida mesmo a gente pode, assim, a questão da doença, né? Muitas doenças, como a gente contrai essas doenças? Através de imprevidências, né? Adoece porque está se drogando, está bebendo, comendo coisas que não deve. Então, aí vem o sofrimento, os problemas, e a gente fica angustiado, achando que Deus é culpado disso, e não é. A culpa é nossa, né? É escolha nossa, né? A gente pode ser feliz, apesar de todas as dificuldades, entendendo que o sofrimento só vai nos engrandecer, né? Você falou uma coisa interessante, Zani, que acho que é mania do espírita que tem esse conhecimento das vidas passadas atribuir todo o sofrimento ao passado, a uma coisa anterior. Ao que ele diz, ai meu Deus, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim na vida passada para estar merecendo isso, quando muitas vezes é dessa vida. É dessa vida mesmo, Se você fizer uma retrospectiva, né, você vai ver que muita coisa você deixou de fazer, né? As dívidas que a gente se contrai mesmo, dívida econômicas mesmo, compra que não pode pagar, daqui a pouco está angustiado, leva até, muitas vezes, até o suicídio, né? Quantas pessoas que chegam até, né, porque estão endividados acima, né? Por quê? Porque gastaram mais do que podia, né? Aí a questão vai culpar quem? Ele mesmo, ele é o culpado de suas dores, né, dos seus sofrimentos. Com certeza, e a gente tem que ter em mente justamente isso, que o sofrimento, ele provém de algo que a gente cometeu, mas também que o sofrimento é um processo pedagógico. Pedagógico, a dor ensina, né? Ensina a gente, educativa, né? Através da dor que a gente muda, a gente começa a rever as nossas vidas. Quantas vezes, depois de um sofrimento grande, até assim, de uma doença grave na nossa família, a família todinha é trabalhada, né? Se une, né? Muita coisa muda na nossa vida realmente, né? Emmanuel já fala no livro Vida e Sexo, que ele vem dizer que a dor, ela atua nos corações onde o amor ainda não foi possível penetrar. É verdade. Então, realmente, a dor, ela junta, ela une, né? Muito. Ensina demais. Exatamente. Então, é esse processo pedagógico. Então, a partir do momento que você aprendeu, não tem mais porquê ter o sofrimento, e o sofrimento ele acaba. Então, é interessante aqui também que Kardec ele vem falar que as dores são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, nós somos sujeitos ativos, né? Isso é verdade. É a gente que... Nós somos escolhemos. Nós que traçamos o nosso próprio destino. Então, não é Deus que nos impõe a dor, até porque, como Isani falou, ele é soberanamente justo e bom. Não iria deixar seus filhos passarem por determinadas provações e outros não.
com certeza. Então temos que ter em mente justamente isso, que somos nós agentes do nosso próprio destino. Isso. Somos sujeitos ativos. Outro ponto interessante dessa mensagem é quando ele vem fazer uma analogia com um credor, né? Isso, Que deve 100. Isso. E diz assim, se você me pagar a centésima parte da dívida, diga aí, Deus, centésima. Centésima, não é quase nada. Nada. Você me pagar a centésima parte da minha dívida, Já estará tá liquidado. Pois é. E a gente não quer sofrer, né? Não, faz as coisas e fica... E na maioria das angustiada, vezes, né? ou seja, sempre, nós só pagamos mesmo esse milésimo, ou esse centésimo Imagina. da nossa dívida. O nosso Deus débito não é muito nos maior, cobra, né? muito maior. Deus não nos cobra todo o nosso débito. E assim, o fardo é do tamanho que a gente possa levar, né? Com Deus certeza. ainda tem essa misericórdia. Além de a gente ter, somos devedores, a gente ainda tem a ajuda misericordiosa de Deus, né? Que é o merecimento, a necessidade e a misericórdia de Deus. Olha, então a gente ainda está falando, reclamando sem ter direito de reclamar. Barriga cheia, né? De barriga cheia. E na maioria das vezes, nós sempre fazemos isto mesmo. Nós achamos que as coisas ruins só acontecem conosco, que a vida está difícil porque é com a gente, porque Deus já esqueceu, né? Fomos abandonados quando, realmente, como vocês acabaram de dizer, fomos nós que demos o primeiro passo para vivenciarmos essas situações difíceis. Porque é interessante que nós que estamos aqui na Terra, a gente acaba vivenciando muito essa questão material e se esquece que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para determinada missão e que nós não viemos aqui a passeio. Né? A gente acaba esquecendo e vive essa questão material e aí vem um sofrimento e a gente não consegue visualizar nada além disso. Se envolve, né? Pelas facilidades da matéria. Exatamente. Aí esquece a parte espiritual que somos. E que vamos voltar, né, para a nossa pátria espiritual, né? E a nossa consciência vai nos cobrar. Não quer dizer do com que isso você que fez. não tenhamos também que vivenciar a parte material, né? Que é necessária. Com certeza. Mas não podemos deixar de dar ênfase à espiritual, porque essa é a permanente. Né? A material eterna, é passageira, fictícia muitas das vezes. Inclusive Kardec, na passagem, mais lá na frente, quando ele vem falar do homem no mundo, né? Ele vem dizer que nós não devemos viver essa vida mística de adorações. O isolamento. Não. Isso, nós estamos aqui na Terra e é para viver como os homens da nossa época. Não é? Ser do mundo sem estar no mundo sem ser do mundo, né? É verdade. E nós temos a nossa primeira interação aqui, a participação do André Galindo Moura, e ele vem nos falar uma frase de Emmanuel, quando diz: acolher a dor como sendo a preparação da alegria, atravessar a provação entesourando experiências, observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que a dificuldade é instrução imprescindível. Muito Interessantíssimo isso. né? E também eu venho trazer que sabemos que nós estamos completando 150 anos, né, do livro Céu e Inferno. E o livro Céu e Inferno é interessantíssimo, que ele vem também falar dessa questão da justiça divina, que é algo que a gente está discutindo aqui hoje. E num dos casos lá que ele vem trazer depoimentos de diversos espíritos no final, ele vem trazer o depoimento de Vitor, o espírito Vitor, um espírito feliz. E Vitor, ele passa pela sua provação, ele passa por muitas dificuldades quando está aqui na Terra, e sempre poupando a mãe dele, que ele só tinha uma mãe que já estava velhinha, e ele tinha doenças e tal, mas não contava a mãe justamente para poupá-la. E aí ele desencarna, e aí ele volta, né? Chamam ele, e ele volta para dar a comunicação, e ele vem dizer que devem ser levados em conta os sofrimentos e as angústias aqui da Terra, que são a origem das bênçãos e da felicidade no além-túmulo. Então, justamente, é isso, a gente está aqui na Terra, está passando por provações, por angústias, por sofrimentos, mas temos que visualizar que no porvir
tudo irá melhorar. Por isso que aqui no Evangelho, no segundo parágrafo, fala que deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Isso. E muitas pessoas falam que nós, espíritas, achamos que sofrer, precisa sofrer para ser feliz, né? Quando na verdade não é bem assim. É claro que como nós já vivemos, estamos reincidindo em erros, então nós vemos a Terra e continuamos sofrendo. Pela mas nossa por própria conta culpa, né? de nós mesmos, à medida que nós vamos deixando de fazer um ato errôneo, a gente comete outro. Isso. Né? E por essa, aumentando as dívidas. Né? E por essa questão nós voltamos a sofrer. Enquanto nós poderíamos já não mais reincidir neste erro. A partir do momento que a gente aprende, né, muda as nossas atitudes, aí a gente não sofre mais, né? Mas muitas vezes, infelizmente, a gente, em vez de ir o amor, vai pela dor, né? Aí age novamente errando e até uma lembrança, né? Até um lembrete da espiritualidade muitas das vezes. E quando nós estamos vivendo sem nos direcionarmos para aquilo que nós vemos destinado na Terra, aí eles dão assim como um lembrete, você passa por alguns momentos difíceis. Isso. E aí que você se deixa achar que está no pior momento da sua vida. Mas é mais para que você possa fazer uma reflexão e descobrir que você está deixando realmente o lado, né, espiritual de lado. Você não está equilibrando a vida material com a vida espiritual. É assim um lembrete. E exemplos desses a gente tem vários, né? De vez em quando acontecem algumas coisas na vida nossa da gente, própria vida. Para poder a gente acordar, peraí, alguma coisa está errada e eu preciso mudar. Não é isso? E quais são os momentos que nós mais lembramos de Deus, né? Se não é no sofrimento. Na dor, realmente. Quando a dor aperta, que a gente... Nem que seja para reclamar dele, né? Achar que ele não está cuidando bem. Exatamente. Pois é. É interessante, Carmen, que você falou, vocês duas, na verdade, dessa questão do espiritismo, as pessoas acharem que é a doutrina do sofrimento e tal. Inclusive, eu já ouvi depoimentos de pessoas que conheceram a doutrina e a partir daí veio o sofrimento e disseram, não quero saber mais. Quando, na verdade, a espiritualidade, ela, por essa pessoa ter conhecido a doutrina espírita... Já está em condição agora de receber. De receber esse sofrimento, não enxerga por esse lado, né? Infelizmente. Já está mais forte, né? Já tem meios para ser consolado. Porque a doutrina, ela consola, conforta. Exatamente. E aí, por isso, agora é a hora de vir, né? Para poder a pessoa saber como... Porque eu costumo dizer que o espiritismo, ele vem, assim, não é que a gente ser espírita vai deixar de sofrer, né? De jeito nenhum, porque é necessário, muitas vezes, para a gente aprender. Mas ele vai, na verdade, nos dar aquela fortaleza, né? E saber por que nós sofremos. Isso é muito importante a gente saber isso, né? Não que Deus é bom e justo e que nada nos acontece por acaso, porque quando você se revolta e fica procurando aquela... por que eu estou sofrendo? Por que fulano é uma pessoa tão boa, como aconteceu uma vez na minha família, uma pessoa que passou por um momento difícil, assim, de um câncer, e a família ficou. Era uma pessoa tão boa, não merecia passar por aquilo, e etc e tal. E a gente sabe que Deus jamais vai permitir que aconteça algo que a gente não precisa passar, né? Então, a compreensão, isso aí é importante, de onde você veio, por que você está aqui, né? Esse é o grande ensinamento que o Espiritismo nos dá, e nos consola, e nos orienta, e nos abre os nossos olhos, tira o véu dos nossos olhos, né? Para a gente saber o porquê das coisas, e a gente começa a trabalhar essa resignação, sem revolta, sem ficar questionando Deus, né? Exatamente. Fantástico o Espiritismo nesse... Inclusive, sobre resignação, Herculano Pires, ele tem um livro que se chama Um Homem Novo. E aí ele vem falar que muitas vezes as pessoas elas confundem essa resignação do que o Espiritismo ele vem trazer com o comodismo religioso, não é? História, né? Dizer que as pessoas confundem que... É porque Deus quer, né? Dizendo que... Ou então as pessoas aceitarem e se acomodarem por isso. Que
ele continua dizendo, né? Que as pessoas confundem essa resignação como se o espírita ele simplesmente se acomodasse às questões místicas do alto ou algo, uma força incontrolável ou por medo, quando na verdade é justamente por o espírita ele conhecer a problemática da vida, né? Pois é. E saber que Deus é um Pai misericordioso. Exatamente. E justo. O que é Exatamente. mais interessante é ser justo. Justo, é. Ó, Deus ser justo. E se Ele é justo, nós não iríamos sofrer gratuitamente. Com certeza. Agora, a gente fala muito em sofrimento, eu sei porque é o tema, né? Mas é bem interessante que as pessoas também entendam que se nós falamos de sofrimento e sofremos hoje, é porque o mundo em que nós vivemos é um mundo de prova e expiação, né? Com certeza, em mundos regenerativos e mundos mais elevados, o sofrimento não é da forma como nós vivenciamos aqui. Ainda existe por conta de nós mesmos. Né? Então, algumas pessoas pensam assim, só fala em sofrimento? Não, na verdade, o mundo que a gente vive é de prova e expiação. Né? Então, é claro que vai predominar uma certa parte. Com certeza. As dores e os sofrimentos, né? Mas não para que a gente possa ser aniquilado por elas. Ao contrário, para que a gente encontre a consolação. E a doutrina, ela mostra essa parte aí da consolação, né? Do conforto, e explica, e esclarece. Daí a gente ser resignado diante das adversidades. Então, realmente, pensar que nós estamos nesse estágio, mas somos seres em evolução. Né? Que nós iremos passar por isso. Somos aqui. resignados porque achamos que é justo, né? Quando entendemos, achamos justo. Com certeza. Que fomos nós que fizemos. E nada mais justo do que a gente quitar essa dívida, não é? E o próprio Jesus já dizia, né? Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Então, a própria palavra do Mestre. Então, o consolo vem. É justamente, bem-aventurados os aflitos são que serão consolados se for resignado, né? Isso. Porque esse sofrimento, reclamando, revoltado. É saber sofrer, né? É saber sofrer. É o bem sofrer, né? Porque se for reclamando, aí não vai valer muito, não. Exatamente. Aí outra coisa que Kardec fala aqui, que os bem-aventurados, os aflitos são bem-aventurados porque eles estão se quitando, porque felizes daqueles que estão pagando, né? Estão apenas pagando e não contraindo novas dívidas. Aí ele vem dizer aqui, se por um lado o homem ao quitar-se de um lado endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então fica aí um chama pra gente ter cuidado na nossa vida, no nosso cotidiano, pra gente estar sempre em contato, né, com Jesus, com seus ensinamentos, para ver se a gente não está sofrendo aqui de um lado, mas por outro lado estamos reclamando, estamos fazendo mal a alguém e estamos nos endividando. Revoltados, né? Revoltados também. A gente tem que ter esse cuidado sempre, né? Agora, outra coisa que ele vem falar aqui é que a primeira questão é a carência de submissão à vontade de Deus. Esse muitas vezes é o primeiro problema. É a gente não entender que Deus é o nosso Pai, que Ele está acima da gente, é o nosso Criador, Ele sabe tudo o que acontece. Então, muitas vezes, o nosso orgulho, ele não deixa que a gente seja submisso assim a Deus. Se acha no centro, né, do mundo todo. E acha que tudo só é com você. Exatamente. E que os outros que você está em sua volta estão bem. Quando muitas das vezes os que estão à nossa volta também estão passando por infortúnios, né? Só que recebe de uma outra forma. Muitas das vezes já estão resignados ou silencia, né? E aí não chega ao conhecimento do público. Isso, é verdade. Mas há pessoas que Todos quando sofrem, todo mundo sabe, todo mundo tem que saber, né? Então, a gente tem essa necessidade de falar mesmo. E a gente tem que justamente se policiar, né? Isso. Como será que eu estou sofrendo? Será que eu estou bem sofrendo? Será que eu tenho que... Todo mundo tem que saber que eu estou sofrendo e se fazendo de coitadinho, de coitadinho, né? Essa é a questão. Triste. Réu, né? Réu. Inclusive, tem um caso de Jerônimo Mendonça, que é o Gigante Deitado, que ele conta uma história fantástica, que Jerônimo ele teve uma doença degenerativa, uma artrite reumatoide,
e isso fez com que ele ficasse numa cama. Aí, o que foi que aconteceu? Teve certa vez, ele teve um sangramento muito forte aqui nessa região do seu ventre e nada estancava esse sangramento. E aí ele tomava bolsas de sangue e nada porque saía direto. E aí ele tinha um amigo que era muito rico e um amigo resolveu, ele disse, né, Jerônimo, qual é o seu último pedido? Porque Jerônimo já estava crente que ia desencarnar. E ele disse, eu quero ver Chico Xavier. E levaram ele num jatinho, levaram até Chico. E quando chegaram lá na sombra do abacateiro, estava aquela multidão de pessoas. E Chico lá de longe diz, olha como Jerônimo está lindo, parece uma rosa. Ele estava todo vermelho, né? Aí vamos todos dar um beijo em Jerônimo. E aí cada um foi dar um beijo e Jerônimo achando que era o beijo da despedida, né? Aí todo mundo passava e dava um beijo, até que chegou Chico Xavier lá. Aí Chico começou a dar uns passes nele, questão do magnetismo, que inclusive o corpo de Jerônimo se sacudia, todinho assim. Até que o sangue estancou. E Chico disse, Jerônimo, sabe por que você está nessa situação? Aí ele disse, não, Chico, não sei. Ele disse, porque foi a síndrome do coitadinho. As pessoas chegavam em você e diziam, coitadinho de Jerônimo, coitadinho dele nessa situação, nessa cama. E você foi aceitando isso. Quando, na verdade, Jerônimo, você é um corajoso. Porque por ter aceitado passar por essa prova, você é um corajoso. E eu não ia deixar você perder a sua encarnação. Aí depois ele disse, fale pra gente sobre Jesus. E aí depois Jerônimo falou 2 horas, sem parar. Mais ele deixou, né? Sobre Jesus. E fica aí a lição pra gente. E pra gente não se sentir deixou. coitadinho. Ou que realmente Deus não está olhando pra gente. Quando na verdade nós temos que ser agentes da nossa vida. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, procurar seguir na nossa vida e a partir daí ir modificando o ambiente à nossa volta e não nos deixarmos contagiar por essa questão do coitadinho. Isso. Porque realmente as pessoas que estão de fora, né, já chegam Vão dizer, né? vão falar sempre. Mas o que é que nós estamos colocando no nosso coração, né? O que é que nós estamos interiorizando? Então, as pessoas que estão passando por essas provas de deficiências, de coisa, às vezes a gente tem até esse costume de dizer, eita, deve ter sido muito ruim na vida passada, quando na verdade a pessoa não tem nem como a gente julgar. Essa pessoa pode estar num nível muito acima do nosso. É verdade. E é um corajoso, realmente, por aceitar naquela situação. E a maioria não se sente coitadinho. Não. Exatamente. Eu trabalho na FUNAD com pessoas de deficiência, eles não. 90% eles estão felizes e têm uma vida normal como qualquer outra pessoa, mesmo com a deficiência. Não vivem reclamando assim, não. Pois é, um ensinamento muito grande pra gente, né? Realmente. E outra coisa é a importância também da caridade, de nós nos doarmos para os outros. Porque a partir do momento que nós enxugamos as lágrimas dos outros, nós não teremos mais tempo para chorar, né? Verdade. Então, além de nós nos resignarmos com o nosso sofrimento, também é o nosso papel transformar a realidade, né? Do que está à nossa volta, do outro também. E procurar enxugar as lágrimas, as dores do outro que está na nossa volta, né? Bom, e Kardec, ele também vem falar dessa questão do prestar contas, entre aspas, né? Que no mundo espiritual, quando chegarmos lá no mundo espiritual, a uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho, porque foram resignados, souberam aceitar o seu sofrimento. Aceitar não no sentido de se acomodar, mas aceitar sabendo e procurando vencer aquele sofrimento também. Mas há outros que viveram na ociosidade, que fizeram da sua vida, fizeram toda a sua vida
direcionada para os bens materiais, questão do orgulho, desenvolver o E até se egoísmo. aproveitaram da situação de penúria. Isso, né? exatamente. Tiraram proveito, alguns tiram proveito da situação deles, de necessitados, né? De penúria. Isso, para poder mobilizar o outro, né? Isso, aí quando chega lá... Aí nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Isso. Ide e recomeçai a tarefa. Então, a estes, eles já receberam a sua recompensa, né? Perdeu, né? Encarnação, começar tudo de novo, né? Aí vai voltar, mas como Deus é misericordioso, né? Misericordioso e Ele bom. nos dá uma nova oportunidade. Através da reencarnação, Isso. né? Então, uma certeza que nós temos é que nós chegaremos lá. Pode demorar mais ou menos tempo. Dependendo de cada um, né, Maiara? Isso. Nós podemos adiar, estar adiando a nossa felicidade. Só depende de cada um de nós, né? E, por último, ele faz uma diferença aqui sobre o que é que nós estamos enfocando, o lado espiritual ou o lado material. Porque quando nós visualizamos só o lado material, a dor parece não acabar nunca. Nunca. O sofrimento parece não acabar nunca. Mas quando estamos visualizando o lado espiritual, nós vemos pelo prisma espiritual o que é 80, 90 anos aqui na Terra perante a eternidade. Isso. Então, é importante nós visualizarmos isso. O que será que estamos encarando? Estamos encarando só a questão material ou enfocando o lado espiritual? Porque nós, espíritas, principalmente, né? Nós temos que... E temos que acreditar no porvir. Eu creio que quando nós tivermos verdadeiramente aceitarmos a vida, né, após esta, acreditarmos no porvir, com certeza nós saberemos lidar com as dificuldades e as dores. E que tudo isso é passageiro. E a resignação será bem mais vivenciada por fácil, nós. né, mais fácil de viver. Vivenciar. Porque a gente fala, mas a gente fala que acredita no porvir, Isso. mas ao mesmo tempo se envolve Com as coisas e daqui. não esquece, é como que esquecesse, né? Então é importante que a gente guarde bem isso na lembrança, né? Que há uma outra vida, que nós somos eternos, somos espíritos imortais, que uma existência, como você falou, 80, 90 anos, é muito pouco para o aprendizado. Isso. E que a gente precisa se renovar, voltando a uma nova existência, né? ou então aproveitando a que nós temos. Isso. Exatamente. Principalmente nós que temos esse manancial de bênção da doutrina espírita, é que precisamos, né, aproveitar essa existência. É verdade, Carmen. Você Nos falou dedicarmos, né? uma coisa interessante. É assim, aprender é o conhecimento que vai nos libertar, né? Conhecereis a verdade e a Porque verdade há nos quantos libertará. milênios nós vivemos e não tivemos esse conhecimento. Pois é, justamente. Então, nós estamos sendo privilegiados, né? Nesse momento de estar sabendo disso, né? E crer, e ter certeza disso, né? Porque a questão não é só saber, é ter certeza de que isso vai acontecer na nossa vida. E a doutrina é nova, né? É como o Divaldo diz, né? Eu não creio na reencarnação, eu tenho certeza absoluta. E a gente vê, assim, que nós que fazemos a educação de sentimentos, que muita gente tem procurado e tem realmente se renovado, né? Assim, vendo que essa doutrina realmente é esclarecedora, que faz com que você repense a sua vida, né? Comece a visualizar dias melhores. Isso é muito importante, né? Sem essa angústia de sofrimento e tendo certeza de que, apesar do sofrimento, a gente vai sair dele e vai crescer e vai ser melhor. Dias virão, né? Dias melhores virão. Com certeza. Agora, é importante a gente pensar que temos que fazer a nossa parte, né? Não é Deus, nem Jesus, nem a doutrina. Nós temos que fazer a nossa parte. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso evangelho. As discussões são muitas. É um tema bastante interessante e bem real, assim, na nossa vida. Mas como estamos chegando ao final, gostaria de pedir a vocês para darem suas considerações finais sobre o tema. E aí? Realmente, eu estava lendo alguma coisa ontem, não sei se foi ontem, foi hoje, e aí eu vi algo sobre Caibaixo.
cai embaixo. Que ele fala que a resignação é a virtude da esperança. Então, quem tem resignação, ele tem também a esperança. Ele pode alimentar essa chama dentro de si, certo de que ele vai vencer, né? Todas as adversidades, todas as dificuldades que poderão agora estar surgindo na sua vida. Então, o que a gente pode dizer é ânimo, né? Ânimo a todos aqueles que nesse momento passam por grandes aflições, certos de que isso vai passar, né? Que é apenas uma fase de aprendizado, como nós já falamos inicialmente, mas que vão superar, que vamos superar, porque todos nós passamos por essas fases difíceis na nossa vida. Então, confiando em Deus, na sua sabedoria, né? Na sua misericórdia. É isso, né? Então, eu queria deixar uma frase que é de Chico, né? Que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então é isso, o sofrimento é passageiro, nada é para sempre. E Deus é bom e misericordioso e vai nos ajudar, está nos ajudando sempre, apesar do sofrimento, a melhorarmos a nossa vida, nos tornarmos pessoas melhores. E aí o sofrimento, com certeza, é um passado, né? Nas nossas vidas. É verdade, gente. Muito obrigada, Carmen e Nós Zeni. que agradecemos. Eu também queria mandar um abraço para André Galindo Moura, para Vitor Hugo e Rosana Garcia, que nos acompanharam, gente. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? E Zeni, pode fazer. Posso. Então, estamos agradecidos e felizes, né, por essa oportunidade de estarmos novamente aqui estudando o Evangelho de Jesus. Pedir à espiritualidade amiga que possa estar sempre presente nas nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando. A Jesus, o nosso mestre, guia e modelo, que nos protege, nos ilumine, e que possamos realmente trabalhar em nós esses momentos de sofrimento, nos trazendo a resignação, e que possamos melhorar cada vez mais, nos transformando em pessoas melhores a cada dia. E assim, Jesus, com esta prece, agradecemos esta oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares em paz e que possamos ser cada vez melhores nas nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, fica aí o convite para nós sermos resignados cada dia mais. E também, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a vocês, que nós teremos no dia 23 e 24 de maio, daqui a um mês, nós teremos o seminário do NEP Nordeste, que o tema é Evangelho, Conhecer para Viver. Então a entrada é franca, só precisamos que vocês façam as inscrições no site nep.deconfepb.com. Será aqui na Federação Espírita Paraibana e nós aguardamos todos vocês. Muito obrigada, gente. Até a próxima quinta-feira.